junho de 2017. Reunião sela acerto de Levir Coupe com o Santos. Técnico assume na semana que vem e Elano dirige o Peixe contra o Botafogo e o Atlético Paranaense. Palmeiras tem que lidar com desfalques e tabu contra o Coritiba no Couto Pereira em busca da segunda vitória no Brasileirão. De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visita o Vasco em São Januário com 3 desfalques importantes: Fagner, Rodriguinho e Romero. São Paulo anuncia a chegada do meia Michael, que estava no Atlético Mineiro. E ainda, os gols da terça-feira na Série B e os preparativos da seleção brasileira para enfrentar a Argentina na Austrália. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Santos, que acertou a contratação de Levir Coupe para a sequência da temporada. O novo técnico do Peixe definiu os detalhes do contrato nesta quarta e vai para o Pacaembu acompanhar a equipe que logo mais, às 9 horas, enfrenta o Botafogo. A estreia dele deve ser somente na próxima semana contra o Palmeiras. O ex-jogador e agora auxiliar Elano vai comandar o Alvinegro dentro de campo. E o nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento lá no estádio Paulo Machado de Carvalho. Boa noite, Garrafa. Quais são as novidades por aí? Boa noite, Michele. Falamos aqui ao vivo do Dr. Paulo Machado de Carvalho, estádio do Pacaembu. Você pode observar aqui ao nosso fundo, né? Estamos na nossa cabine, ainda o vestiário completamente vazio lá na parte baixa e as arquibancadas não poderiam ser diferentes porque os portões ainda não foram abertos. A partida entre Santos e Botafogo confirmada, claro, para as 21 horas. Nós já estamos posicionados na nossa cabine e, claro, com muitas novidades do Santos. O Santos que já não tem mais Dorival Júnior. No último domingo, como informávamos inclusive no Mesa Redonda, o Dorival foi desligado do comando técnico da equipe santista e ontem veio a confirmação daquilo que nós já anunciávamos. Levir Coupe, 64 anos, é o novo técnico da equipe santista. A divergência estava no tempo de contrato, porque o presidente Modesto tem o seu mandato até o final dessa temporada e ele não quis fazer um contrato longo com o Levir. O Levir queria um contrato por 2 anos e isso atrasou um pouco o final da negociação, mas as partes chegaram a um acordo, o Levir assinou até o final dessa temporada. Aí teremos eleições, se o presidente Modesto for reeleito, é bem provável que o Levir continue à frente da equipe santista, ou então o novo presidente do Santos, no final da temporada, decide se Levir vai ou não renovar contrato. O Levir está com a delegação na concentração aqui na cidade de São Paulo, mas ele não comanda o Santos hoje. Elano, ex-jogador, era integrante da comissão técnica fixa do Santos. Ele, de forma interina, dirige hoje contra o Botafogo e também no próximo domingo contra o Atlético Paranaense. A estreia do Levir será a partir da próxima segunda-feira, já nos treinamentos com a equipe. Ele não comanda o time nos 2 próximos jogos e depois dentro de campo no clássico contra o Palmeiras. O jogo de hoje confirmado para o estádio do Pacaembu e o técnico Elano, ontem em entrevista coletiva, nos falou a respeito do Santos deixar a Vila Belmiro e jogar aqui no estádio do Pacaembu. É um estádio muito aconchegante, né? A torcida do Santos também fica muito à vontade lá, os atletas também se acostumaram a jogar lá. Mas eu sou apaixonado pela Vila. Eu sou da moda antiga um pouquinho, né? Isso aqui, eu posso afirmar para você que vai voltar a ser como era. Porque aqui é muito forte, o Santos aqui é muito forte. O adversário, quando desce a serra e tapa os ouvidos para chegar até aqui, ele sabe como é difícil. Ainda em entrevista coletiva, Michele, claro, hoje tem jogo contra o Botafogo, mas o assunto continua sendo Dorival Júnior. E Elano esclareceu alguns pontos de relacionamento, da forma de trabalhar do Dorival Júnior, se os jogadores gostavam ou não. O Elano falou um pouquinho ainda do ex-técnico santista, da relação dele com os jogadores e das alterações que ele promove, inclusive, na equipe para a partida de logo mais. Não tem. Esse problema de relacionamento, eu acho que é uma inverdade. Se nós pode ser a verdade, que eu acho que alguns pontos, o torcedor também tem razão, que a gente precisa voltar a jogar melhor do que a gente está jogando. Isso é fato. E quando você não se joga bem, quando você perde, e há 3 dias atrás nós perdemos um clássico. E isso afeta muito, isso é muito prejudicial. Então, acarreta essas situações, e aí gera alguma desconfiança, que tem isso, tem aquilo, algumas mentiras que nos chateia, entendeu?
Bom, o Dorival, inclusive, ontem e hoje acabou desmentindo que tinha problema de relacionamento entre ele e os jogadores do Santos, que o filho do Dorival, que é o Silvestre, que é o assistente, né, do Dorival Júnior, também tinha uma relação ruim com os jogadores, de que o Ricardo Oliveira, em função de comandar um grupo religioso dentro do grupo, também não agradava muito o Dorival. O Dorival desmentiu isso, o Dorival disse publicamente, se alguém quiser saber da minha relação com o grupo do Santos, que converse com os jogadores do Peixe. Ele apenas confirmou um desentendimento com o argentino Vecchio, que não vinha sendo nem relacionado. Aliás, o Vecchio não disputou uma única partida nessa temporada e ele está escalado para o jogo de hoje. O Santos tem muitos problemas para esta partida. O Bruno Henrique está suspenso, o Ricardo Oliveira, Zeca e Lucas Lima todos foram vetados pelo departamento médico. Desses 3, o Lucas Lima até já está no processo de transição, talvez para o final de semana possa ficar à disposição. E por isso, o Elano fez muitas alterações no time, né? Por exemplo, o Arthur Gomes, o Matheus Ribeiro na lateral esquerda, o Kaique vai lá na frente e o Vecchio como grande novidade no meio-campo santista, é o principal articulador, mostrando que, claro, respeitando a decisão do Dorival, mas o Elano não concordava muito com as decisões do ex-técnico santista. Já o Botafogo, que precisa também da vitória, vem com vários problemas, não tem 4 de seus titulares, o desfalque principal fica por conta do meia Camilo, não é? E acabou acertando a ida do Sassá, que poderia ter vindo para o Palmeiras. O Sassá vai para o Cruzeiro de Belo Horizonte, já não faz mais parte do elenco. Botafogo não está oficialmente confirmado e escalado. O Santos temos um provável, Michele, com Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e o Matheus Ribeiro improvisado pela lateral esquerda. Esse garoto é lateral direito de origem. No meio campo, o Thiago Maia, o Renato, o Vecchio, o Vitor Bueno. Lá na frente, o Arthur Gomes ao lado do Kaique. Este é o provável Santos aqui no estádio do Pacaembu. Aliás, gramado sensacional, grama muito bonita. É muito gostoso retornar aqui ao estádio do Pacaembu e agradecer a administração do Pacaembu pela acolhida, né? Chegamos por aqui, a nossa cabine já liberada, estacionamento tudo liberado, tudo certinho. É muito gostoso, agradecendo a diretoria do Pacaembu pela acolhida e pela permanência aqui da nossa cabine, aonde já estamos aguardando a bola rolar. 9 da noite, Santos e Botafogo pela sequência do Campeonato Brasileiro. Eu volto a qualquer momento aqui do Pacaembu com mais informações do Peixe e também do Bota. Tá certo, Michele? Valeu, Garrafa, muito obrigada. Então você vai matando saudades do Pacaembu. Amanhã tem reportagem completa do Garrafa aqui. Daqui a pouquinho ele volta para conversar com a gente. Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. O Pacaembu também, eu sou um romântico. Eu adoro o Pacaembu também. É assim, muito agradável trabalhar no Pacaembu, narrar jogo. Lembra o Coliseu de Roma? Não mais, né? Você lembra? Lembra essa história, quando tinha coxa acústica, né? Mas não tem mais, colocaram aquele tobogã horrível. A estátua de Davi. Pois a estátua de Davi. Cai. Bom, enfim, mas vamos lá, vamos falar do jogo, né? Santos e Botafogo. É curioso, não deixa de ser curioso, né? O Dorival sequer relacionava um jogador, aí o Elano joga logo no seu primeiro jogo como técnico interino, já não só relaciona o jogador, como coloca como titular, o que deixa bem claro, ou clara, a divergência, né? A maneira de pensar diferente do técnico anterior, que faz parte. Ele está lá como interino, ele tem essa autonomia, ela tem essa responsabilidade. No jogo de hoje, ele responde como técnico do Santos, ele realmente tem carta branca para fazer aquilo que bem entender. Acho que foi injusta a demissão do Dorival Júnior, mesmo considerando o Leverkusen um belo técnico de futebol. Já tinha feito belos trabalhos aqui no Brasil, depois ficou muito tempo fora do futebol japonês. Muita gente tinha esquecido até do Leverkusen. Aí quando ele voltou, sem sequer, muitos colegas, jornalistas, cronistas esportivos, sem sequer checar o que tinha feito o Leverkusen fora do país. Não, é um técnico ultrapassado, é um técnico que não serve para nada, tal. Chegou lá no Atlético Mineiro, fez um baita trabalho, e um trabalho assim, que não tinha nada de retrógrado, jogava bonito o Atlético Mineiro, acabou saindo por divergências com a direção do Galo. No Fluminense não conseguiu render aquilo que, não conseguiu os resultados esperados, né? E agora tem nova chance do Santos. Acho que o Santos tá bem de técnico. Mas eu, sinceramente, lamento muito a interrupção do trabalho com o Dorival, que também vinha fazendo um bom trabalho. Vamos falar assim, perdeu o jogo, perdeu o clássico no Campeonato Brasileiro, e daí? Clássico acontece. Pode perder clássico e, de repente, chegar ao título no final do ano. Pode acontecer. Ninguém dava nada para o Santos no ano passado e chegou ao vice-campeonato brasileiro jogando o fino da bola, Flávio.
Bom, boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Prestei muita atenção no que o Garrafa disse. Ele falou que uma das razões da saída do Dorival Júnior é porque ele se desentendeu com o Vecchio. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Vecchio é isso aqui, ó. Bem pequenininho. Sabe o que é insignificante? Vecchio. Se o Vecchio passar na frente do Pacaembu, ninguém sabe quem é. O que é Vecchio? O que é Vecchio? Não é nem se é jogador, nada, nada. Se o Elano acha que vai resolver os problemas do Santos com o Vecchio, o Elano vai precisar, né, começar a carreira. Né? O Elano até hoje, a gente não, né? Não sei nem se ele tem poder de liderança para ser técnico e tal. Mas se for por causa do Vecchio, realmente, Vecchio é nada. Vecchio é nada. Sabe o que é nada? Nada, é um nada, é um nada. Na verdade, só para esclarecer, é um cisco. Né? É que o Dorival acusar... Aquela história, né? Sempre tem um burburinho lá que o Dorival se desentendeu com alguns jogadores. Aí o Dorival admitiu que o único jogador que ele se desentendeu foi com o Vecchio. Eu também me desentenderia com o Vecchio. Porque ele veio como jogador e não é. Entendeu? Mandaram coisa trocada. Você errou e esse de negócio da profissão. religião, que me consta, o Ricardo Oliveira já é evangélico faz tempo. Isso é tudo bobagem. Isso é fuxico, não tem nada a ver uma coisa com outra. E o Santos fez bem em trazer o Levi Coupe, eu lamento que ele tenha aceitado um prazo tão curto de trabalho. É que o Modesto Roma só vai ficar por um período, então ele quis só pegar um tempo curto. Mas eu acho que um treinador do porte do Levi Coupe não deveria ter aceitado um trabalho por um espaço pequeno, não. Ele não precisa disso, ele tem um nível muito elevado e não deveria ter aceitado. Claro que eu desejo muita sorte para ele, muito sucesso, mas ele não deveria ter aceitado um prazo tão curto para trabalhar, não. Deixa o Elano e o Vecchio cuidarem A disso. propósito, né, fica todo mundo tentando... faz parte da profissão, obviamente, mas é uma linha com a qual eu não concordo, tentando achar, né, algo que justifique as coisas não andando bem. Aí sempre vai pelo lado do relacionamento. Porque fulano fala com ciclano. Gente, a gente tem vários exemplos. Aquele Palmeiras da Parmalat, o Antônio Carlos e Edmundo saíram no braço. E o Palmeiras foi campeão. O Corinthians de 2000... O teórico campeonato mundial do Corinthians, que foi um torneiozinho de verão, não, o Rincon e o Marcelinho, o Ricardinho, né? Marcelinho, o Ricardinho, o Rincon. Não, mas era o Rincon e o Edilson. É testemunha disso aí. O Edilson não podia passar em frente ao Rincon, que o Rincon queria pegar. E isso não inviabilizou o Corinthians ser campeão. Foi campeão brasileiro em 99, foi campeão do mundo em 2000. Quer dizer, campeão do mundo em 2000. Tá lá, claro, óbvio. Não dá para lutar contra o fato. Mundial em 51 também? Não, só estou perguntando, estou querendo ficar... Oficialmente foi campeão do mundo o Corinthians em 2000, eu acho que isso não se discute. E o Palmeiras, Celso? Tá lá. Foi campeão em 51? Aí há controvérsias. Bom, com todo respeito, não tem nada, não tem clubismo. Nem eu. Eu só tô querendo saber. Eu vou fazer 30 anos de carreira agora em julho. Achei que era de idade, Não, Celso. 30 anos de carreira agora em julho. Sinceramente, eu só ouvi essa história de 51 começar a valer mundial, por mais que tenha capa de jornal, que tem coisa de 5, 6 anos para cá. Não se falava, senão o Palmeiras teria colocado esse campeão do mundo delay, há muito, há muito tempo. Assim como o Vasco foi resgatar um título sul-americano dos 52, sei lá. Mas eu passei minha infância, eu li a Gazeta Esportiva todos os dias quando moleque. Eu nunca vi nenhuma menção, nada, absolutamente nada. Nada. Bom, Rogerinho... Essa vale a briga, né? Se acha que o Mundial vai brigar por isso. Rogerinho, nosso diretor de TV, voltou das férias. Muito bom ter você de volta aqui. Deixa um beijo carinhoso pro Bittar. Rogerinho, São Paulino, seja bem-vindo ao nosso Gazeta Esportiva, viu? A gente estava com saudade de você. E vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. O site está bombando hoje. Amanhã entram os especiais da Seleção Brasileira. A gente quer saber, Levir Coupe é o nome certo para comandar o Peixe? É ou não é, Celso? Nome certo, né? É um bom nome. Nome certo. Mas que nome se certo enquadra é o no Guardiola. padrão do time. Não, esquece. Não existe isso da filosofia? Não existe. Só existia com um clube chamado Audax, que deu lá vida longa pro Diniz e também depois acabou rompendo agora. Agora não entendo mais nada. Não tem essa. Foi o Diniz que rompeu. Foi o Diniz que rompeu, né? O Audax segurava na bola. Mas enfim, não existe filosofia. Tá lá, ó, o técnico. Ganhou 3 jogos, ok, perdeu 3 jogos, o conselheiro é fraco, tá arrumando encrenca. E demitem, e coloca. Nem linha de trabalho parecido existe. Para. Flávio. É um nome bom porque tinha no mercado, mas nome certo...
Eu tô achando um pouco exaltado o Celso hoje. Não, é que eu acho que ele tá no inferno astral dele. É que eu fico vendo as pessoas lidando, eu estava vendo até o julgamento também no TSE, as pessoas falam, criam-se verdades. Puxa, aqui não existe, é só nota oficial. É só uma resposta à nação, ao clube, ao padrão. Mas quando é para valer mesmo, não funciona. É de acordo com os interesses. Tal técnico me interessa porque ele ficando aqui, ninguém vai me encher a paciência. Então deixa ele lá, até ele não aguentar mais. Aí manda embora, tem prazo de validade. Alguns um prazo mais longo, outros um prazo menor, e assim segue a humanidade. Flávio Prado, é um bom nome o Levir Coupe? Ele se enquadra no perfil do Peixe ou não existe perfil? Sim. É um bom nome? Sim. Gostou? Sim. 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 Troca uma banana por um carro zero? Sim. Sim. Tá bom. No jogo que abriu a 5ª rodada do Brasileirão, o Fluminense empatou com o Atlético Paranaense no Maracanã em 1-1. Destaque negativo ficou por conta de um lance arriscado do meio-campista Renato, que acertou em cheio um chute no rosto do zagueiro Wanderson. No Maracanã, o Atlético Paranaense visitou o Fluminense e abriu o placar com Pablo logo aos 7 minutos de jogo. E de cabeça, Reginaldo deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. A partida terminou em 1-1, mas outro lance chamou a atenção. Renato tentou a bicicleta e acertou em cheio o rosto de Wanderson. O jogador caiu desacordado no gramado e foi preciso a ambulância para removê-lo. De acordo com o departamento médico do Atlético, Wanderson não teve fratura e passa bem. Foi um susto danado? Foi. Claro que foi um chute involuntário, não houve a intenção de acertar o jogador, faz parte isso do futebol, infelizmente, mas aí ele já cai praticamente desacordado. Aí ele cai com aquelas costas no chão, pescoço, quer dizer, e aí cai desacordado, então tem aquela preocupação, mas por sorte foi só realmente um impacto, mas é feia a cena, é feia a cena. Agora, por outro lado, né, o Eduardo Batista, tão questionado aqui no Palmeiras, está lá no Atlético Paranaense fazendo um bom trabalho, está indo bem, bom resultado conquistado pelo Atlético Paranaense fora de casa diante do Fluminense. Certo, Michele? Certo, Celso Cardoso. Bom, a bola rolou ontem pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Paysandu perdeu do ABC por 2-0 em Natal, perdeu também a liderança da competição. 2-1. 2-1. Perdeu também a liderança da competição para o Juventude, então veja os gols dos outros jogos. O Guarani fez a lição de casa e venceu o Boa Esporte em Campinas. Fumagalli marcou o primeiro do Bugre. Já no segundo tempo, Wesley usou a cabeça para deixar tudo igual. Só que aos 44, William Rocha apareceu para garantir a vitória do Guarani, 2-1. O Juventude assumiu a liderança da Série B depois de conquistar os 3 pontos diante do Criciúma. Vinícius marcou o gol da partida, 1-0. Depois de 5 rodadas, o Náutico continua sem vencer no campeonato. Contra o Oeste, Manuel até abriu o marcador para o Timbu. Só que Robert, 5 minutinhos depois, garantiu a igualdade na Arena Pernambuco, 1-1. O Londrina recebeu o Paraná e viu o time visitante fazer 1-0 com Gabriel Dias. Quando tudo se encaminhava para uma derrota, Arthur decretou o empate para alívio do Tubarão, 1-1 e só. O Goiás, enfim, conseguiu a primeira vitória na Série B. Logo aos 11 minutos, Carlos Eduardo começou os trabalhos no Serra Dourada. Batendo pênalti, Anderson Salles empatou ainda na primeira etapa. Mas a noite era de Carlos Eduardo. Ele fez o segundo do Goiás e definiu o placar, 2-1. Mesmo com o resultado, a equipe ainda está no Z4. Fora de casa, o Brasil de Pelotas conseguiu uma ótima vitória diante do CRB. Marcinho, a 4 minutos do fim, fez a alegria do time gaúcho, 1-0. O Vila Nova teve tudo para voltar do Mato Grosso com os 3 pontos na partida contra o Luverdense. O gol de Alain Mineiro de falta seria o suficiente, não fosse a cabeçada de Pablo aos 47 do segundo tempo. Empate no apagar das luzes para o Luve. E ficou assim, 1-1. No Independência, o América Mineiro passou pelo Ceará pelo placar mínimo. Luan fez o gol do jogo e definiu o duelo, 1-0. E o Internacional voltou a vencer na competição.
De cabeça, Vitor Cuesta abriu o marcador aos 15 da primeira etapa. 7 minutos depois, o figueirense chegou à igualdade com o Henan recebendo sozinho na pequena área. Mas no segundo tempo, William Potker arrancou pela direita e tocou para Diego empurrar para o gol. 2-1 Inter e fim de papo. Tênis, confira os destaques da rodada desta quarta-feira, que teve o último representante brasileiro dando adeus à competição na chave de duplas e semifinalistas sendo definidos. O tênis masculino foi dominado na última década por apenas 4 tenistas, mas parece que a hegemonia de Federer, Nadal, Djokovic e Murray está perto do fim. Nesta quarta-feira, pelas quartas de final de Roland Garros, o jovem austríaco Dominic Thiem, de 23 anos, acabou com a série de 5 derrotas em 5 confrontos contra o sérvio Novak Djokovic. O primeiro set foi equilibrado, mas a vitória de Thiem no tie-break abalou o atual campeão do Grand Slam francês, que não conseguiu fazer mais quase nada na partida e acabou levando um pneu na última parcial. 3-0 para Thiem, com parciais de 7-5, 6-3 e 6-0. Um dos mais promissores tenistas da nova geração vai ter uma parada dura pelas semifinais de Roland Garros. O espanhol Rafael Nadal, 9 vezes campeão em Paris, nem precisou de muito esforço para garantir vaga na semifinal do torneio diante do compatriota Pablo Carreño Busta. Após o fim da primeira parcial, vencida pelo Toru Miura por 6-2, Busta pediu atendimento médico, reclamando de dores no abdômen, e tentou dar prosseguimento à partida com uma proteção na região afetada, mas suportou apenas 2 games e acabou abandonando o confronto. Essa será a 10ª semifinal de Nadal em Roland Garros. Seleção brasileira, um dos jogadores que está há mais tempo defendendo o time canarinho, o volante Fernandinho, falou hoje em coletiva de imprensa sobre as mudanças da equipe após a chegada de Tite. Pode ser em seleção, pode ser em clube. No futebol, uma velha máxima é difícil de ser mudada. Geralmente do futebol, quando não está passando por um momento muito bom, uma das alternativas, uma das soluções é trocar o treinador. O Brasil da era Dunga vivia cabisbaixo, corria o risco de não se classificar para a Copa da Rússia, mas desde que Tite assumiu o comando do time canarinho, a mudança foi da água para o vinho. São 9 jogos e 9 vitórias, apenas 2 gols sofridos e, de quebra, o passaporte está carimbado para 2018. Eu acho que o ambiente está muito bom devido aos resultados, devido à maneira que a gente tem vivido no dia a dia. Tudo isso tem favorecido um convívio muito bom entre os jogadores, comissão técnica e torcida em geral. Então, o pessoal que chegou agora está super à vontade, está super feliz, super contente. Se o milagre é só trocar o comando técnico, nossos rivais da próxima sexta-feira seguirão à risca esta receita. A Argentina demitiu Edgardo Bauza e no lugar dele assumiu Jorge Sampaoli. No entanto, nem este fato, aliado à presença de Lionel Messi no amistoso, tira o sono dos jogadores brasileiros. A gente sabe da qualidade dele, mas eu acho que não pode ser uma preocupação, né? Acho que eles têm que se preocupar também com grandes jogadores que nós temos. Acho que vai ser um grande jogo e não adianta, acho que, achar que é um bicho. É um grande jogador, são grandes jogadores que a gente vai enfrentar dificuldade natural e mais uma partida a gente tem que encarar da melhor forma possível. A atividade brasileira na antevéspera do Clássico aconteceu no Lakeside Stadium, em Melbourne. Tite comandou um treino tático e depois ensaiou algumas jogadas sem a presença da imprensa. O meia Giuliano, do Zenit, sofreu uma pancada no treino de ontem e ficou de fora fazendo um trabalho de recuperação. Acho que... diga, Flávio. Eu acho muito importante poupar jogadores do nível do Neymar, por exemplo, até porque o ano que vem tem Copa do Mundo e os caras têm que descansar, tem que ter algum período de tranquilidade. Por exemplo, a Bélgica colocou o Hazard e o cara quebrou o tornozelo, teve uma lesão grave. Portugal está cometendo, para mim, um erro enorme de colocar o Cristiano Ronaldo na Copa das Confederações, que é um torneiozinho, né? Então vai desgastar o jogador e o ano que vem vai precisar dele. Claro que provavelmente o jogador pediu, mas enfim, o Tite agiu corretamente. Só que tem o seguinte, a Argentina precisa de recuperação,
O Sampaoli está para a seleção da Argentina, como o Tite para o Brasil. Ou seja, tinha um técnico de nível baixo, o Brasil tinha o Dunga, veio o Tite e as coisas mudaram. A Argentina tinha um técnico insignificante do nível do Bausa e agora tem um técnico de altíssimo nível, que é o Sampaoli. Então a tendência desse jogo... A Argentina vai jogar completa, porque ela precisa mostrar serviço, se recuperar. A tendência desse jogo é vermos um Brasil com seríssimas dificuldades. Sim. Dificilmente o Brasil vai ganhar. Ele está com seus principais jogadores, não tem desafio nenhum pela frente, porque está classificado e tal. E a Argentina precisa mostrar tudo, principalmente para um novo técnico do nível de um Sampaoli, que vai gerar o mesmo impacto que o Tite gerou na seleção brasileira. Então vai ser muito interessante ver o desafio para esses jogadores que estão lá, mas a parada é bem complicada. Eu também acho que, até ia começar a frase dizendo que creio que os 100% do Tite vão cair por terra agora nesse jogo com a Argentina. Não dá nada, né? É bom que frisca. Claro, mas, sim, enfim. né? Mas você acha que dá Argentina? Não, acho que dá empate. Eu acho que dá Argentina. Eu acho que dá empate. É. Porque a Argentina é o primeiro jogo também do São Paulo e tal, é logo um clássico, mas eu concordo com o Flávio. Aliás, eu já vim dizendo isso também no Gazeta Esportiva. O São Paulo está para a Argentina como o Tite para a seleção brasileira. E você vai ver como vai crescer a Argentina. E se o Brasil recuperou muito da autoestima e do prestígio depois da Copa do Mundo, aquele vexame para a Alemanha, derrota para a Holanda, a Argentina, e hoje é candidato ao título na Copa do Mundo da Rússia. A Argentina passou a ser também. Sem o São Paulo estrear, exatamente. A Argentina também vai chegar muito forte. Com a contratação do Sampaoli, ela passa a ser uma das favoritas da Copa do Mundo. Só por contratar o Sampaoli. Primeiro que ela não tinha o técnico, tinha um bonde, que tinha um bode. Tirou o bode da sala, já melhora muito. Se não puser ninguém, já melhora. Agora tem um técnico, um dos melhores técnicos do mundo, que é o Jorge Sampaoli. E do meio campo para frente, eu não vou... Atrás a Argentina não me inspira muita confiança. Time. Vai ser... O São Paulo fez o Chile. Frente, o São Paulo transformou o futebol chileno em futebol. É verdade. Que seguindo o Marcelo Bielsa e tal. O Chile não dá nem para dizer que tem futebol, né? Tanto é que eles saíram, acabou o efeito e vê o que está acontecendo. Não. Então é transformação. Ganhou uma Copa América e quase eliminou... com o São Paulo ele acho que foi só uma, né? Sim, mas ainda foi efeito. Sim, foi efeito. E quase eliminou o Brasil da Copa do Mundo aqui no Brasil. É bom lembrar isso. Mas foi quando o Thiago Silva chorou. Foi o dia que o Thiago Silva chorou. Foi uma bola na trave que salvou. Salvou? É verdade. Salvou? Levando aquele incompetente, como é o nome daquele cara? Pinídia, né? Esse é o maior canalha da história do futebol brasileiro. Se ele acerta aquele chute no gol, não tinha 7-1, né? É verdade. Salvou, Arrumou, jogou o maior pepino para a história do Brasil. E ele tatuou no braço. Olhando por esse ângulo, era melhor ele ter acertado. Incompetente. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Aliás, hoje é aniversário do Rodrigo Marques, que trabalha conosco no nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Digão, um beijo para você, viu? Muitas felicidades. Um beijo grande também para o Gabriel Aguiar, que trabalhou com a gente aqui como estagiário na TV Gazeta, jornalista, filho do Fernandão, que trabalha conosco aqui. Gabriel, um beijo grande para você, muita felicidade, muito sucesso. E um beijo grande para Viviane Alvarez, que estuda a rádio e TV aqui na Casper Libero e hoje está assistindo Gazeta Esportiva aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, viu, minha querida? E olha, você pode se inscrever, prova ciclística 9 de julho. As inscrições terminam segunda-feira. Aí, ó, não adianta chorar, viu? Não adianta ficar reclamando. Site gazetesportiva.com, entre lá. Prova ciclística 9 de julho, se inscreva, aí você vai pedalar no dia 9 de julho de manhãzinha, o ar da cidade vai estar uma delícia, não tem poluição, vai ter um roteiro lindo da cidade de São Paulo, que está todo explicado no site, pontos turísticos, vai passar pelos principais parques de São Paulo, muito gostoso mesmo. 28 quilômetros para os aspirantes, né, para gente que não é profissional, e quase 100 quilômetros para os profissionais e para os federados. Show de bike. Hora de conferir a rodada desse meio de semana no Brasileirão. 5 jogos acontecem hoje e 4 amanhã. Olha a arte aqui, Rogerinho, Boquinha. O Atlético Mineiro e o Avaí jogam às 7h30 na Arena Independência. Aí, no mesmo horário, o Coritiba encara o Palmeiras no Couto Pereira. O Santos recebe o Botafogo, 9 horas no Pacaembu, Garrafa tá lá. 9h45 tem Vasco e Corinthians em São Januário. E o Sport enfrenta o Flamengo na Ilha do Retiro. Amanhã, 7h30, o São Paulo joga com o Vitória no Morumbi. E também às 7h30, o Atlético Goianiense recebe a Ponte Preta do Flávio no Serra Dourada. 8 horas tem Chapecoense e Grêmio em Chapecó e fechando a rodada, o Bahia enfrenta o Cruzeiro às 9 da noite na Arena Fonte Nova, certo?
O Palmeiras visita o Coritiba no Couto Pereira em busca da segunda vitória em 6 rodadas no Brasileirão. Com muitos desfalques, é a hora de colocar o badalado elenco à prova no Campeonato Nacional. Mesmo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, a declaração de Cuca semana passada, após a derrota contra o Internacional, levantou uma polêmica em torno do atual time do Palmeiras. Se você pegar o time do ano passado e desse, o Palmeiras não fortaleceu, pelo contrário. Apesar da análise não ser favorável ao time de 2017, a mensagem do treinador foi compreendida pelos jogadores. Fernando Praz explicou no último Mesa Redonda qual foi a avaliação do técnico palmeirense. Ele estava fazendo essa comparação com o time campeão brasileiro, o de dezembro. E não com o time que ele pegou em maio, abril, por aí, né? E aí ele falou, o time de maio, abril do ano passado, esse time de maio, abril agora é melhor do que o time do ano passado. Só que o time do final do ano, esse time ainda não é do mesmo nível do final do ano. Mas naturalmente, como aquele chegou, evoluiu, cresceu e chegou a ser campeão brasileiro, ele tem certeza e acha que esse time pode chegar e ultrapassar aquele time. Mas no atual momento, não. E a expectativa de melhora pode começar a se realizar já nesta quarta-feira contra o Coritiba no Couto Pereira. Mas, mais uma vez, Cuca terá que mexer na equipe que entrará em campo. Além de Moisés e Dudu lesionados, Mina e Borja não poderão ajudar o clube porque foram servir a seleção colombiana. Enquanto isso, Jean, Dracena e Guerra nem viajaram para a capital paranaense por problemas físicos. O momento, então, será de mostrar a tão propagada força do elenco palestrino. O zagueiro Luan, contratado junto ao Vasco e apresentado na segunda-feira, está junto com a delegação e pode pintar como novidade no banco de reservas. A vontade é muito maior do que qualquer circunstância que possa me atrapalhar. Então, estou super feliz, super motivado. Quando eles precisarem de mim, pode contar. O Palmeiras está atualmente na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 4 pontos conquistados em 4 partidas. Mas os jogadores se mostram confiantes no treinador para pôr fim à fase ruim. A gente sabe que é um treinador que passa bastante confiança para os jogadores, então essa parte que a gente está passando assim, é questão de tempo para o grupo que a gente tem, que a gente pode fazer um bom jogo lá em Curitiba e sair com resultado positivo. Se investiu tanto e montou um bom elenco, não pode lamentar os desfalques que tem hoje, né, por conta de seleções e tudo mais. Aliás, eu acho isso, Flávio, um absurdo, mais uma aberração do calendário. Já discutimos isso há muito tempo. A data FIFA foi feita para ser preservada, né? Para que o clube possa investir realmente num jogador e contar com ele durante todo o campeonato. Não faz sentido. Você investe em jogador no Borja, por exemplo, no Guerra, sabe? E aí, na hora de você contar com o jogador, não pode estar servindo a seleção, aí você perde aí 2 jogos, o jogador por 2, 3 jogos. Isso dificulta. O Santos passou por isso, por exemplo, no ano passado. Talvez se não tivesse cedido tantos jogadores para a seleção olímpica e tudo mais, pudesse ter feito um campeonato melhor. Palmeiras que patina, eu não consigo ver essa melhora acentuada que o Cuca viu, por exemplo, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, naquele empate em 0-0 que recebeu vaias do torcedor, e prevejo dificuldades contra o Coritiba daqui a pouquinho lá em Curitiba. Curitiba que faz um bom campeonato, perdeu para o Santos só e perdeu jogando melhor em plena Vila Belmiro. Bom, eu sou a favor de seguir. Os clubes sabem a regra do jogo, a regra está posta. Não acho que seleção signifique tanto, então não dá para parar em termos de tudo para ficar vendo a seleção jogar. Realmente, eu acho muito pequeno isso, eu não gosto. Mas é o mundo, né, Flávio? O mundo é assim. Mas então mudemos o mundo. Aqui não é. Então, ok, perfeito. Aqui não é, então porque você atrapalha o espetáculo, né? E daí? Nós vamos ficar falando do quê? Do Brasil e Argentina, do Brasil e Austrália? Não dá, né? Acho que Santos e Santos e São Paulo é muito mais importante com as reservas do que o jogo da seleção. Eu acho assim. Eu sempre defendi essa tua tese, entendo o que você fala, é normal, mas eu também não acho que nós tenhamos jogadores que façam tanta diferença assim para o espetáculo. Eu não acredito, por exemplo, que ninguém vá ao estádio para ver o Fagner jogar. Não acho que a torcida do Palmeiras vá no estádio para ver o Borja jogar. Sinceramente, não acredito nisso. Eles fazem diferença, eles fazem, né? Você viu o Corinthians, por exemplo, não tem Borja, não tem Fagner, não tem Romero, não tem Rodriguinho, para um elenco já
Pô, é o principal jogador do time, tá bom, só isso. Sei, mas eu poderia estar machucado ou não. E os caras sabem que a regra é essa. Não é o certo, não é. O que tem que acabar é com o campeonato regional. Porque aí você tem espaço normal, no meio de semana e tal. Mas parar tudo para ver a seleção brasileira jogar amistoso é um pouco demais para minha cabeça. Inclusive eliminatória. Sabe, eu fico pensando... E estou sendo muito personalista. Já pensou mesa redonda de domingo, a gente falando de Brasil e Austrália? Não. Não é melhor falar de Corinthians e São Paulo com seus devidos reservas? Eu prefiro. E você também, cara. Mas é Brasil e Argentina o jogo. Não, mas a Argentina é na sexta. Sim. Nós vamos estar projetando... ao outro. Entendeu? E agora imagina, Brasil e Argentina, sexta-feira, 1-1. Aí nós vamos... Eu tô sendo muito personalista. Ou domingo falando do Corinthians e São Paulo com 4, 5 reservas. Eu prefiro. E outra coisa, o Palmeiras, ele criou um problema para ele mesmo. O Palmeiras tem um bom elenco, sim, mas não é um time espetacular, até porque a diferença aqui na América do Sul dos jogadores, ela não é tão grande assim. Então, um time forte, São Paulo pode montar do nível do Palmeiras, um time forte do Corinthians pode montar. O que vai fazer a diferença é na chegada, quando for substituir, que a reposição vai ser diferente. Mas o Palmeiras criou para ele uma situação que tem que ganhar tudo e tal. Não vai ganhar tudo. Não vai ganhar tudo. Não tem jogador no futebol brasileiro para isso, no futebol sul-americano. Então, aliás, hoje é aniversário do Cuca, hein? Parabéns, Cuca. Tomara que vençam aí contra o Coritiba. 54 anos. Parabéns. Ontem foi do Cássio. Hoje vai jogar o Felipe Melo, viu? Hoje joga? Joga. Que bom. Ele já falou que vai jogar. No Rio de Janeiro. Íntimo. Íntimo, né? Amigão. No Rio de Janeiro, o Vasco aposta nos gols do artilheiro Luiz Fabiano para vencer o Coringão e manter o aproveitamento de 100% dentro de São Januário. O zagueiro Paulão falou da expectativa para o jogo contra o Corinthians. Nós sabemos que a qualidade que o Corinthians tem, e como você falou, são jogadores importantes que sabem ali ter o último passe, ter o último gol e ser definidores de jogada. O Jô é especialista nisso, é um jogador que tem muita qualidade, a gente precisa ter muita atenção nele, como precisamos ter em todos os outros. Dentro disso, nossa equipe jogar como nós viemos jogando dentro de casa. Eu acho que fizemos uma grande partida fora de casa, no meu ver. Fizemos uma grande partida independente do resultado, claro. O último gol ali se deu em 5 segundos, faltando para acabar o jogo. Então, é uma coisa que, de repente, faltou atenção naquele lance. Mas, como eu falei agora há pouco do lance do pênalti. Mas foi uma boa partida nossa. Então, acredito que, repetindo um pouco do que a gente fez fora de casa, que é diminuir os espaços, não dar os espaços para os jogadores flutuarem com a bola. E o que a gente vem jogando dentro de casa, eu acho que, de repente, vamos conseguir aqui um resultado positivo. Claro, respeitando a equipe do Corinthians, mas sabendo que também, como tem jogadores definidores do lado de lá, o Jô, nós temos o Luiz Fabiano, que é um excelente atacante. No Brasileirão, com 3 vitórias e 1 empate em 4 jogos, o Corinthians quer vencer o Vasco para, quem sabe, terminar a rodada na liderança da competição. O repórter Jonas Campos acompanhou o último treino do Timão. Com 3 vitórias e 1 empate, o vice-líder do Brasileirão sabe bem a dificuldade da competição. Um começo muito equilibrado, cara. Um começo onde você não vê, acho que nenhum time conseguiu estar 100% ainda, né? Então, não ganhou todos os jogos. Então, você vê que quanto está equilibrado, eu creio que vai assim, acho que até o final do campeonato, né? Dizer um favorito ao título, por exemplo, ninguém se atreve. Difícil você falar o melhor time do Brasil. Tem times muito qualificados. O Campeonato Brasileiro é difícil por causa disso. Times com elencos grandes e qualificados, mas cada jogo é uma história. O campeonato é longo, tem lesões, tem saída. Então, fica difícil você poder optar por um time só. Tem muito time aí, como o Grêmio, como você falou, Palmeiras, São Paulo, que contrataram e não engrenaram ainda, são grandes times, mas a gente, em qualquer campeonato, a gente entra para brigar. Então, manter nossos pés no chão, que chegando lá na frente eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Para o duelo desta noite contra o Vasco em São Januário, o Corinthians terá 3 desfalques importantes. Fagner e Rodriguinho convocados para a seleção brasileira e Romero, que serve à seleção do Paraguai. Paulo Roberto será o substituto na lateral direita, enquanto Marquinhos Gabriel e Cleison entram pelas beiradas do meio-campo, com Jadson um pouco mais centralizado. O volante Maicon, que deixou o clássico contra o Santos com problema na coxa, treinou normalmente nesta terça e também vai para o jogo. Time modificado para encarar um Vasco com 2 jogos e 2 vitórias como mandante no campeonato. Todo jogo é um teste. Não importa quem seja o adversário, a gente tem que entrar focado,
fazer tudo que o professor pede e dar o nosso melhor. Então é chegar lá no Rio contra o Vasco, dar o nosso melhor, fazer aquilo que o professor pede e se Deus quiser, sair com a vitória de lá. Além de encarar o Vasco, equipe com 100% de aproveitamento em São Januário no Campeonato Brasileiro, o Timão vai reencontrar também um jogador que costuma dar trabalho à defesa corintiana. Luiz Fabiano, somando os jogos em que atuou pela Ponte Preta e pelo São Paulo, já marcou 11 vezes contra o Corinthians. O Timão é a segunda maior vítima do Fabuloso, atrás apenas do próprio Vasco. Ele é um grande jogador, né? Não é à toa que passou pela seleção. É um atacante de qualidade, difícil de marcar. E é fazer o que a gente vem fazendo no campeonato, com a defesa sólida ali, todo mundo compacto, que tenho certeza que vai dar tudo certo. E se Deus quiser, a gente vai sair de lá sem tomar gol. Fabuloso mesmo é o desempenho do Corinthians em 2017. Time que pode sair de campo hoje à noite como líder do Campeonato Brasileiro. Para quem já está a 17 jogos seguidos sem perder, é bom não duvidar. Vou além. Mesmo jogando no Rio de Janeiro, para mim o Corinthians é favorito diante do Vasco. O Vasco jogou 2 em casa e ganhou as 2. O Corinthians jogou 2 fora e ganhou as 2. O Vasco, ele perdeu o jogo para o Palmeiras, num jogo onde ele não mereceu perder no primeiro tempo. Aliás, merecia ganhar no primeiro tempo. Lembra disso? Sim, você que narrou esse jogo. Não foi esse, mas esse jogo, eu lembro muito bem. No primeiro tempo, o Vasco estava melhor, um tipo de eficiência individual e tal. E no segundo tempo, o tal de Jomar entregou o jogo, foi um horror. Mas foi deficiência individual. O Milton Mendes é um belo treinador, acho que é um jogo, um pipininho pro Corinthians esse jogo. E aí entra a história dos que estão na seleção e tal. Sem dúvida vale nesse aspecto. Mas o time do Corinthians está bem, a gente acredita num bom desempenho do Corinthians, mas acho que hoje ele vai ter alguns problemas, viu? É um time encaixado. Mas se você observar as peças que vão entrar, Marquinhos Gabriel, pode não ter vindo no momento, mas é um bom jogador. O morto ou o vivo? Não, o vivo. Que ainda sempre aposto no vivo. O Cleison é eu acho bom jogador. Não adianta você falar assim que você gostava dele na Ponte Preta. Gostava. Ele não sabe chutar, mas ele não marca. Mas ele é habilidosinho. Então, vamos ver. Acho que dá pra... Ele não é o Romero, ele joga muito diferente do Romero. Bom, e o nosso contato, mais uma vez, é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento lá no Pacaembu, na nossa cabine, acompanhando a expectativa para o jogo de logo mais às 9 horas entre Santos e Botafogo. Quero saber, Garrafa, você tem alguma expectativa, alguma previsão para esse jogo que você pode passar para a gente, seu palpite? Michele, é realmente um jogo de uma interrogação muito grande. Não sou de ficar em cima do muro, não, mas claro, o Santos vem aí com vários desfalques, vem de técnico novo, né? Interino mesmo que seja no caso do Elano, e isso de uma certa forma dá uma motivada. Em 4 jogos, o Santos não venceu 3 partidas, então o Santos tem a obrigação hoje de fazer um bom resultado contra o Botafogo, que é uma das equipes regulares para boas dentro deste Campeonato Brasileiro e na própria temporada como um todo, mas também não vem com força máxima, e por isso eu aposto sim, quem sabe, numa vitória do Santos, apesar dos desfalques. Os portões ainda não foram abertos, o que a gente observa aqui neste momento é o policiamento fazendo aquela tal de varredura, né? Observando se não tem nenhum penetra escondido no banheiro, se não tem nenhum artefato que possa prejudicar o acesso dos torcedores. Os portões serão abertos daqui a pouquinho, a partida entre Santos e Botafogo, começando às 9 da noite. Vale lembrar, nunca é demais lembrar, que com a saída de Dorival, Levir Coupe já é técnico do Santos, está na concentração do Peixe neste momento, vem com a delegação para o Pacaembu, mas ficará nas tribunas com o presidente Modesto. E também não comandará a equipe no final de semana. Só na segunda-feira da próxima semana é que o técnico Levir Coupe assume de forma definitiva. Até lá, o Elano continua sendo o treinador e responsável pelas alterações, que hoje serão muitas. Só para que você tenha uma ideia, ele não poderá contar com Bruno Henrique, que está suspenso, Ricardo Oliveira e Zeca contundidos, e o Lucas Lima, que ainda está no processo de transição do departamento médico, parte física, para trabalhar com bola. E o Elano nos fala a respeito dessas alterações todas que ele promove na equipe, entre elas a principal, o Meia Vecchio. Eu não posso abrir mão de muitas coisas que o Dorival fez também, porque ele fez muitas coisas boas, né? Mas eu sou um cara de muita personalidade. Eu não pretendo... Nesse momento, eu não sou o treinador do Santos, vamos dizer assim, o ano inteiro ou até a final do campeonato.
Mas nesse momento eu sou o treinador do Santos, então eu tenho que colocar aquilo que eu acho que vai ser legal, que vai ser bom, ainda mais conhecendo, né, o grupo como eu conheço. Mas aquilo que eu digo, toda a situação ou todo o movimento que você vem fazer dentro de uma equipe, se você não ganha, é prejudicial. Ou seja, resultado é fundamental nesse momento. Do lado do Botafogo, com muitos desfalques, entre eles o Camilo, o lateral esquerdo Gilson, nos fala de como é enfrentar o Santos hoje, com técnico interino, buscando reabilitação no campeonato, já que o Santos vem de derrota no Clássico para o Corinthians. Vamos ouvi-lo. O Santos, todos nós sabemos da qualidade do Santos. É uma equipe de muita técnica. Nós temos que ter muita atenção. Eles no Brasileiro não vêm num bom momento, não tiveram um início bom, perderam um clássico, saída de treinador. É um jogo que nós temos que ter muita atenção para que nós possamos sair de lá com um bom resultado. Sabemos que será difícil, mas nós temos totais condições de sair com a vitória lá de São Paulo. Jogar no Pacaembu é mais fácil, teoricamente, do que enfrentar o Santos na Vila? Olha, não digo mais fácil, mas assim, na Vila é diferente jogar contra a equipe do Santos lá, né? Eles imprimem um ritmo muito forte na Vila, é muito difícil você conquistar um ponto na Vila diante do Santos. No Pacaembu, eu acredito que essa pressão não seja igual à da Vila. Então nós temos condições de realizar um bom jogo e com muita atenção, com muito equilíbrio, que nós possamos sair de lá com um bom resultado. Bom, é isso que nós aguardamos. Repito, portões ainda não foram abertos. Previsão parcial de ingressos nesse momento. A última atualizada chegou na casa de 7.500, uma previsão baixa, mas a tendência é que tenhamos mais de 10 mil torcedores. 21 horas, bola rolando para Santos e Botafogo amanhã. Todos os detalhes no Gazeta Esportiva. Enquanto a partida não começa, nós ficamos por aqui. Já tocou aqui Anitta, já tocou Simone e Simária. E agora falaram que vão tocar Despacito em sua homenagem, tá certo, Michele? Vamos continuar por aqui às 9 horas da noite, a bola rola, tá certo? Tchau. Valeu, Garrafa. Em minha homenagem e em homenagem de Estela Gontijo, do Jornal da Gazeta, que está contratando um professor de rumba para ensinar a gente a dançar o Despacito. Vai ser muito bom. Olha, vocês vão falar mais alguma coisa sobre esse tema? Já falaram, né? Okay. Passa. No São Paulo, a quarta-feira foi marcada pela apresentação do mais novo reforço para a sequência do Brasileirão. Veja com Gavini. Maico Suel é do São Paulo. Por €1 milhão, o tricolor contratou o jogador que estava no Atlético Mineiro, mas que é conhecido como Mago desde a época do Botafogo. O Mago começou no Botafogo, na minha estreia. Eu fiz 2 gols e os torcedores me rotularam como Mago. Eu nunca me considerei um Mago. Eu sempre falei isso. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, então eu deixo para os torcedores falarem. Eu não me considero um Mago, mas é um apelido carinhoso que me deram. Só que há muito tempo o Mago não apronta suas magias. Em 2017, jogou apenas 5 vezes como titular pelo Atlético Mineiro. No São Paulo, ele espera recuperar o espaço perdido. Eu andei oscilando um pouco. Eu costumo falar que a gente nunca entra para jogar mal, nunca entra para perder, mas às vezes acontece. Graças a Deus eu tenho esse status de bom jogador por aquilo que eu fiz, por alguma coisa que eu tenha feito. Espero que agora no São Paulo eu possa reencontrar isso. Possa de verdade colocar esse status de volta de bom jogador, de um jogador incisivo, de jogadas, sem oscilar, sem lesões. Então eu estou muito feliz e espero que aqui eu consiga ser um grande jogador de novo. Maico Suel chega para suprir a lacuna deixada por Luiz Araújo, negociado com o Lille por €10,5 milhões. Eu venho para ajudar. Temos características semelhantes, mas não diria que sou um substituto dele, porque é complicado falar assim. Mas espero jogar à altura do que ele fez aqui. Espero também tentando fazer a minha história. Quero deixar a minha história gravada aqui nesse grande clube. O novo reforço garante que pode jogar tanto pelas pontas como por dentro. E espera refazer a dupla com Lucas Prato, com quem jogou junto no Atlético Mineiro. Primeiro, falar de Prato também não tem como. Uma bagagem, é um cara que se doa, que se entrega não só nos treinos como nos jogos, vocês acompanham. Um companheiro muito bom, um cara muito inteligente para jogar e que eu gosto muito, particularmente não só dentro de campo como fora também. Então a gente tem tudo para fazer
um bom dueto aí. Aos 30 anos, Michael Suell espera dar um novo impulso na carreira aqui no São Paulo. Para isso, promete não medir esforços e garante já ter deixado para trás a antiga paixão pelo Corinthians, arquirrival do São Paulo, que era seu time na infância. Eu acho que todo mundo teve infância, mas já passou. Hoje eu tenho o Botafogo como um grande clube no meu coração, o Atlético Mineiro como um grande clube no meu coração, porque todos os lugares que eu passei foi assim. E hoje é o São Paulo que coloca comida na minha casa, que está abrindo as portas para eu poder desempenhar meu futebol, fazer o que eu sei. Então, com certeza, hoje eu sou São Paulino. Sobre Corinthians, Palmeiras, esses outros times ficaram para trás. Hoje eu estou no São Paulo e espero honrar essa camisa. Não vejo nada a ver ele com o Luiz Araújo, mas é bom reforço. Não, é totalmente diferente. O Luiz é um jogador de velocidade pelo lado, ele é um jogador mais de toque de bola, é um jogador razoável. Parece que o preço não foi tão elevado, aliás, o São Paulo não divulgou, deveria divulgar. O dinheiro do São Paulo não é daquele grupo que está lá, tem que ser divulgado sim, como o Flamengo está fazendo. Olha, estava aqui, a dívida desceu, baixou, porque entra muito dinheiro no São Paulo e a gente nunca sabe o que acontece. São Paulo não tem time, não tem dinheiro. Então, está sempre enforcado. Está sempre sem dinheiro, está sempre fazendo venda grande e nunca tem dinheiro. Está na hora de mais transparência lá. Portal Transparência no time do São Paulo. Fim da enquete do site gazetesportiva.com, site que está bombando, canal de vídeos maravilhoso. Entre lá e confira. Levir Coupe é o nome certo para comandar o Santos, 55% dos votos. A gente termina aqui. Flávio Prado, voltamos domingo? Domingo com o Fábio Carilli aqui. Fábio Carilli no Mesa Redonda, programa especial, e Celso Cardoso no Jornal da Gazeta a seguir. Daqui a pouquinho. Tá certo? Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.